Velórios de vítimas de acidente entre van e caminhão em Constantina começam nesta noite. Cortes de impostos e criação de pisos salariais retiram 4 bilhões e 100 milhões de reais das prefeituras do Rio Grande do Sul. Tiroteio durante desfile do Dia da Independência deixa ao menos 6 mortos e 24 feridos no norte dos Estados Unidos. Correspondente gaúcha Marcela Punk. Muito boa noite, 6h50, tempo seco com algumas nuvens em Porto Alegre. Agora faz 19 graus na capital. Começa nesta noite o velório da mãe e da bebê mortas em acidente que deixou outras vítimas na BR-386 em Constantina. A repórter Laura Becker está no norte do estado e tem mais informações. O velório de Ana Bruna Cavalheiro da Silva, de 31 anos, e sua filha Helena Vitória da Silva Rodrigues, de 2 meses, inicia agora à noite e segue durante a madrugada. Além delas, outras 5 pessoas, todas moradoras de Constantina, também serão veladas ao longo da noite e os sepultamentos acontecem ao longo desta terça-feira. A polícia segue a investigação do caso desta colisão que envolveu uma van da prefeitura que seguia para Tenente Portela para a realização de atendimentos médicos e um caminhão que vinha de Palmitinho e cruzava a região de Constantina, no quilômetro 111 da rodovia. O motorista do caminhão afirmou à polícia que acabou dormindo no trecho. No entanto, uma testemunha afirmou à polícia que este homem de 22 anos tentava uma ultrapassagem em local não permitido e isso acabou levando à colisão frontal. Direto de Constantina para a Rádio Gaúcha, Laura Becker. Tempo. Temperatura de 19 graus em Porto Alegre e em Santa Maria, 22 em Caxias do Sul, 17 graus em Pelotas e 16 em Rio Grande. Há previsão para terça-feira de tempo instável na metade sul do estado. Na Campanha e Litoral Sul há risco de temporal. No restante do estado o sol aparece entre nuvens. As maiores temperaturas giram em torno dos 22 graus em grande parte das regiões. Cidades do Rio Grande do Norte têm registrado estragos e famílias fora de casa devido às chuvas do final de semana. A Prefeitura de Natal decretou estado de calamidade pública municipal devido aos danos. As chuvas também causaram transtornos e prejuízos em pelo menos outras 5 cidades. Ainda é contabilizado o número de desabrigados e desalojados. Equipes de emergência da Defesa Civil Estadual do Rio Grande do Norte estão auxiliando os municípios. Em Alagoas, também no Nordeste, subiu para 56 mil o número de pessoas que estão fora de casa, além de 2 mortes também devido às chuvas e inundações. Ainda nesta edição, você confere as últimas informações do julgamento do caso Ronei, jovem morto após festa em Charqueadas há 7 anos. Trânsito. Fluxo que começou a se intensificar na Castelo Branco, na saída da capital, desde as 6 da tarde, segue ainda bastante carregado nesse sentido por ali. Já na 116, o principal ponto de tranqueira é ainda no viaduto da Charlau, no sentido interior capital. Depois começa a fluir melhor. E no outro lado, no sentido capital interior, flui bem desde o final da tarde. Atenção para um acidente que foi atendido pela EPTC entre as ruas Doutor Pereira Neto e Camaquã. E segue agora com atendimento do SAMU e Brigada Militar que foram acionados. O trânsito é mais carregado na terceira perimetral, principalmente nos trechos entre Augusto Meyer e a Carlos Gomes, e depois na Zona Sul volta a ficar mais trancado a partir da Aparício Borges. Com trânsito e Antâmbara. Um acidente de trânsito provocou lentidão no início da tarde desta segunda-feira na RS 287 em Candelária. O trecho fica no quilômetro 134 da rodovia, próximo a uma praça de pedágio. Conforme o batalhão rodoviário da Brigada Militar, foram 6 veículos envolvidos na ocorrência, sendo 2 caminhões e 4 carros. 4 pessoas foram encaminhadas para atendimento médico. A redução das alíquotas de ICMS aprovada pelo Congresso Nacional, combinada com a recente aprovação de novos pisos salariais para categorias profissionais, terá impacto de 4 bilhões e 100 milhões de reais nos cofres das prefeituras do Rio Grande do Sul,
o que corresponde a cerca de 8,5% da receita corrente líquida do ano passado. O número consta em um estudo produzido pela Confederação Nacional de Municípios, apresentado hoje. O impacto sobre as prefeituras pode ser muito maior caso o Congresso aprove novas mudanças em impostos como ICMS, ISS e Imposto de Renda e a criação de pisos salariais para novas categorias como os trabalhadores da limpeza urbana. Essas propostas podem entrar na pauta de votações ainda em 2022. Amanhã, os gestores municipais participam de mobilização conjunta em Brasília para pressionar deputados e senadores. Agora em Porto Alegre, tempo seco, temperatura de 19 graus, 6 horas, 55 minutos e meio. Durante júri do caso Ronei Júnior em Charqueadas, delegado diz que todos os autores contribuíram para o assassinato de adolescente. Encerrou há pouco aqui em Charqueadas o depoimento do delegado Rodrigo Reis. Ele foi o responsável pela investigação do crime. O delegado diz que a ação do grupo só teve o desfecho trágico porque todos agiram contra as vítimas. Questionado sobre qual a participação dos réus, disse que todos chutavam, davam socos e garrafadas nas vítimas. Estão sendo julgados os réus Alisson Barbosa de Cavalheiro, Giovanni Silva de Souza e Volney Pereira de Araújo. Mais cedo foi ouvido o pai de Ronei Júnior, o engenheiro Ronei Faleiro, que narrou como foram as agressões contra o filho num relato bastante emocionado. Neste momento está sendo ouvida uma testemunha de defesa, mas o relato dela não está sendo transmitido. Na sequência, devem voltar a ser ouvidas as testemunhas de acusação. A previsão é de que o julgamento se estenda até quarta-feira. Do Fórum de Charqueadas, Letícia Mendes. Pelo menos 6 pessoas morreram e aproximadamente 24 foram feridas depois que tiros foram disparados durante uma parada de 4 de julho, nesta segunda-feira, em Highland Park, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. A polícia suspeita que o atirador estava em um telhado quando fez os disparos. Um fuzil foi encontrado e apreendido. Autoridades dizem que o suspeito escapou e é considerado armado e perigoso. Ele é descrito pela polícia como um homem branco que tem entre 18 e 20 anos. O desfile foi interrompido cerca de 10 minutos depois de começar devido aos disparos. No dia 4 de julho, os Estados Unidos celebram sua independência. A data é uma das maiores festas nacionais. Em instantes, tecnologia 5G estreia no país na quarta-feira com ativação em Brasília. Fique atento. A partir de hoje, os trabalhadores aposentados e pensionistas que forem às agências do INSS terão novas regras de atendimento. As mudanças abrangem o tipo de agendamento, o direito a acompanhante e a intérpretes de Libras, além da entrega de documentos e a validade de carteiras de identidade antigas. Em relação ao horário de funcionamento, a portaria consolida a regulamentação feita em agosto de 2021. Em relação ao expediente interno, as agências deverão funcionar por 12 horas diárias, com horário de abertura fixado entre 6h30 e 10 horas da manhã. O horário de atendimento ao público em geral deverá começar entre 7 e 8 horas da manhã, funcionando por 6 horas diárias ininterruptas. O horário da tarde será dedicado a perícias médicas agendadas e a outros atendimentos internos. A 5ª geração de internet móvel será ativada em Brasília na próxima quarta-feira, segundo o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Moisés Moreira. Com isso, a capital federal será a primeira cidade do Brasil a contar com a tecnologia 5G. A próxima cidade da lista deve ser Belo Horizonte, em Minas Gerais. O conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, preside e coordena o grupo criado para cuidar da implantação da internet 5G no país na faixa de 3,5 GHz, que é a principal leiloada em novembro do ano passado. Inicialmente, todas as capitais brasileiras deveriam ter o funcionamento do 5G até o dia 31 de julho deste ano, mas devido a dificuldades logísticas para importação de equipamentos, esse prazo foi estendido para 29 de setembro. Saiba mais em GZH. A próxima edição do Correspondente Gaúcha será logo mais às 8 horas da noite.